Um pintor solitário e a força da sua imaginação. Esse é o ponto de partida do vídeo de hoje. O quadro foi gravado em Itiquira, no Mato Grosso, e é um dos 40 vídeos do projeto Revelando os Brasis. Ele já fazia filmes em Super 8 nos anos 70, hoje ele é produtor cultural. Aqui ao meu lado, o Manuel Marques, diretor do vídeo Quadro. Manuel, como é que foi a ideia que você teve para fazer esse vídeo? Bom, a ideia surgiu a partir de uma imagem que eu vi na internet, de uma foto do início do século passado, né, 19, quer dizer, nós estamos no século 21. Então, como eu tinha outros roteiros, mas como eu li o edital do Revelando os Brasis, ele tinha uma certa limitação, eu sabia que eu não tinha condições de fazer dentro dos padrões do Revelando. Então eu tive que criar uma história, né? Então a partir dessa imagem de uma mulher nua, da fotografia de uma mulher nua deitada, eu falei, puxa, eu pensei assim, o que essa mulher estaria fazendo aí, quem seria o fotógrafo? Aí eu comecei a dar movimento, né, nela, ela saindo da poltrona, ele conversando com ela, e aí eu comecei a viajar, né? Então foi a partir dessa imagem que nasceu a ideia. E depois disso, ela saindo andando pelo ambiente, eu imaginei ela estando na cidade de Itiquira, né? Na época que eu cheguei lá, que não tinha televisão. A ideia foi baseada na imagem da internet e nessa questão da chegada da televisão ao município, né? Que as pessoas se reuniam, quando chegaram os primeiros sinais, as pessoas se reuniam num galpão a 25 quilômetros para assistir futebol. Eles tinham todo esse trabalho de querer ver a televisão, né, as imagens. Então foi a partir daí. Ai, foi muito bom. Então, quer dizer, nenhum dos roteiros que você tinha se encaixavam no Revelando os Brasis? Não, porque eu tinha 7 dias para gravar, né? E pela experiência em Super 8, eu imaginava que eu não teria, dentro de cinema, não daria tempo de fazer em 7 dias. Então eu tive que me adequar ao edital. Uma coisa, você chegou a trabalhar em rádio, na Rádio Tupi, você começou a sua vida engrenando pelo lado da comunicação e depois você foi fazer direito. O que aconteceu, Manuel? Não, foi o seguinte, quando assim, jovem, eu queria fazer cinema, na verdade eu queria fazer cinema, mas como eu tinha, eu já produzia em Super 8, eu fui na USP, na ECA, e eu vi que o currículo, a grade curricular não tinha aula prática, ele só tinha teoria. Eu falei, não, eu vou seguir por uma outra coisa, né? Porque a minha ideia era fazer, inclusive, cinema na Albânia, né? Olha! Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui para engenharia, né? Na engenharia, lá no pré-vestibular, eu conheci o Francisco Ramalho, que era meu professor de física, né? Então, o Francisco Ramalho, ele, como estava produzindo naquela época a Flor da Pele, e nós nos entrosamos, ele me levou lá para a Rua do Triunfo, nós vimos ele me abriu todas as portas, me mostrou como é que montava os filmes. Nessa mesma época, eu conhecia muito a família do Cassiano Gabus Mendes, né? Então o Cassiano, com aquele jeito todo, aquele bom humor que ele tinha, ele começou e sabendo que eu gostava de cinema, ele me deu muita orientação na questão de roteiro. Então quem me ensinou a linguagem foi o Cassiano, né? Então eu ia na USP, pegava os roteiros, né, e analisava, estudava aquilo, né, com muita vontade. Então foi assim. E aí eu trabalhava na Rádio Tupi, eu trabalhava como contato publicitário da Seara, né, Serviços Associados de Rádio. E foi indo. Como eu não me dava com engenharia, eu falei, o que eu vou fazer? E me veio uma coisa interessante, eu lendo assim sobre a vida dos diretores, eu vi que me veio uma inspiração, porque o Nelson Pereira dos Santos era advogado, né? Então eu falei, pô, você é advogado. Mas eu não me dou muito com esse negócio do certinho, assim, da burocracia. Eu não peguei e resolvi ir para Mato Grosso, desistir de trabalhar na Rádio Tupi, largar a faculdade de Direito e vou viver uma outra coisa, né? Que já houve uma saturação com a cidade de São Paulo, uma busca assim, pelo novo, né? Pelo desafio. E como a minha avó ela tinha terras em Mato Grosso, né? Eu vou para lá, vou ver o que dá. Mas eu tinha assim, sempre eu tive muita a arte, o cinema, a imagem dentro de mim, né? Você optou no vídeo, no quadro, por fazer uma coisa completamente sem diálogos. Sim.
E usar uma metalinguagem, onde uma história fecha na outra. Você já tinha isso em algum roteiro escrito ou isso nasceu especialmente para essa história do Revelando Brasil? Nasceu especialmente para o Revelando. Justamente eu optei pelo não diálogo por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha a dificuldade da interpretação. Eu não ia ter tempo de dar dicção, de ensinar a postura para os atores, né? E depois tem uma característica, a cidade, eu percebo assim, uma característica deles de não ter assim, muito diálogo, as pessoas não têm muito diálogo. É mais ou menos assim que nem o Vidas Secas, né, que o Fabiano, assim, a Vitória, eles vêm aquela linguagem monossilábica, né? Então eu preferi optar por isso, pela dificuldade de gravação e também uma certa característica dos habitantes da cidade de Itiquira. Né? Principalmente que vem muito pelo garimpo, né? O garimpeiro ele trabalha o dia inteiro ali na cata, quieto. As pessoas falam pouco. E me diz uma coisa, mas Itiquira, uma cidade tão pequena, foi fácil achar uma moça que ficasse nua, né, para fazer um vídeo? Foi também. Houve um momento assim que depois que eu fiz o roteiro é que caiu a ficha. Depois que eu tinha mandado o roteiro, caiu a ficha. Eu falei, e agora, José? Onde é que eu vou arranjar a garota, né? Mas como a Ivete, eu sabia que ela pretenderia ser atriz, né? Tem essa... Ela tem esse desejo. Tem esse desejo. Eu fui conversar com ela. Aí eu falei, olha, eu quero fazer esse convite. Ela aceitou. Eu falei, só que tem um porém. Tem uma cena de nudez. Ela pensou uns 10, 15 segundos, mas eu aceito. Então não teve... Você nem chegou a ver outra atriz? Não. Foi a primeira. E o rapaz também foi do mesmo jeito, né? Que foi uma coisa interessante no Revelando, que ele revela outras coisas para a gente, né? Eu não sabia, por exemplo, que ele era artista plástico, que existia ele na cidade, né? Porque ele está há pouco tempo lá, uns 2 anos. Então foi uma coisa muito interessante. E depois disso, depois do filme, do vídeo, eu fiquei sabendo que está montando um grupo de teatro, né? Quer dizer, já movimentou, já está rendendo outros frutos, né? Mas mesmo assim, quer dizer, independente de ter diálogo, às vezes até quando você não tem o diálogo facilita também as coisas, porque se diz o que quando você não tem diálogos fica ali na interpretação, na respiração das pessoas. Sim, eu conversei, né, foram muito solícitas, elas ajudaram muito, né. Se você não tem essa participação, você não faz, né. Então, tem o senhor Doro, que emprestou o gerador, né, o senhor Nego, que emprestou a casa, e a casa foi uma coisa interessante. Eu só fui me tocar que não existem mais casas naquele estilo, casa de barro com palha de buriti, por causa do vídeo. Eu falei, poxa, não tem mais casa na cidade. Você foi procurar, não achei, eu achei 2. Uma estava totalmente destruída, né? E depois eu ia gravar nessa destruída, eu ia dar uma arrumada, né? Mas eu achei essa. Então, por causa do vídeo, eu fui perceber que muita coisa está se perdendo. Então eu montei um outro projeto, mas é de fotografia, que já está aprovado pelo Ministério da Cultura, para preservar fotograficamente o que ainda resta, né? Então, e porque a vida é muito dinâmica, né? Que as coisas vão se destruindo, a gente não vai perceber. É verdade, né? A gente fica no meio e não vê passar, né? Não vê passar. Então, são casas, são ruas que tinham tipo de calçamento, esse calçamento substituído, né? São igrejas que são destruídas, que a gente não percebe. Memória, pessoas que vão falecendo, que a gente não registra isso, né? Isso é muito importante para a nossa identidade cultural, né? Que a gente não pode fugir disso. Nós somos tupiniquim mesmo, falamos português. Nem somos tupiniquim, somos um país muito... Não, tupiniquim não no sentido pejorativo, não. Porque a raiz, né? Nós temos raízes negras, raízes europeias, então isso o Brasil é multirracial, né? Nossa, Manuel, adorei conversar com você, parabéns pelo seu vídeo. Muito obrigado. Muito obrigada. E o Revelando os Brasis de hoje fica por aqui. No próximo programa, mais uma história vinda de uma pequena cidade do país. Até lá!